Garocast, o podcast repleto de fúria. Muito saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e nepotismo tem também no Garocast. Olha aí, eu sou o Thiago Ribeiro, irmão do Pedro, e a guerra nunca muda. E aí galera, aqui é o Pedro Nogueira e como já foi dito aí, esse não sou eu de um universo alternativo, é meu irmão mesmo. Ô, Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa, velho. Qual filme do Sylvester Stallone você tirou sua frase? Não, cara, não foi de filme do Sylvester Stallone, foi do Fallout. Desde o primeiro jogo que tem essa frase, War Never Changes, e já que o cenário hoje é pós-apocalipse, nada mais apropriado. Ah, então beleza. O Thiago já deu o spoiler aí pra galera sobre o que a gente vai falar hoje. A gente vem de uma série onde nós, além do Apocalipse, a gente já fez um Garocast a respeito do Oeste Selvagem, fizemos um também a respeito da Idade das Trevas, e aí agora a gente resolveu alçar novos voos. Vamos tentar achar alguma coisa aqui a respeito de pós-apocalipse, fazer um cenário alternativo pra lobisomem, tá joia? Então nós chamamos aí o Thiago, que é o jogador de GURPS. Como o GURPS não tem cenário, ele tem que criar, então achei que ele ia ser bem um especialista nessa área aí, né, não, Thiago? É, por aí mesmo, cara. Sou jogador de GURPS, mas nunca pedi regra de cavar buraco. Então, cara, antes da gente começar aí, Thiago, rola seus 3D6 aí e me fala qual que é a sua tribo e seu augúrio. Pô, pera, deixa eu pegar o D6 aqui pra rodar. Beleza. Meu augúrio é Philodox, minha tribo é Ronin, cara. Apesar do último cast aí, já tava decidido que ia dizer isso. Eu sou Ronin. Olha só, então... Que bosta, né? Que bosta é? Que merda. Né? Eu tenho um motivo que você sabe muito bem, Chocos. A aventura Viking que vocês jogaram aí foi uma das melhores épocas. Eu não participei de nenhuma sessão, cara. E não foi porque eu não podia. Às vezes eu não podia, mas é porque eu não quis mesmo, né? Então... acho que isso já me coloca como um Ronin, eu já abandonei a galera já. Pô, eu tava achando que o Thiago ia falar que é um roqueia por ser marujo e tal. Não, eu falei isso com o Chocos, ele falou que não servia não. Que Pô, não falei porra nenhuma. Falou sim, depois eu mostro o corte. Falou assim, aqui é garou, caralho. Garou, pô. Então tá bom, vamos parar com esse papo de velho aqui e vamos começar logo pro Garocast. Antes de começar nosso papo, olha ali pro lado, tá vindo um lobo todo deformado, ele tem 3 olhos e tá expelindo lixo tóxico, cara. Puta que pariu. Ele veio direto do pós-apocalipse e ele tá trazendo aí umas mensagens. A primeira mensagem aqui, Chocos, é do André Neto. Ele diz o seguinte: olá, matilha de bronze da nação Garou. Um salve aos sábios anciões Chocos, Pedro, Pena e companhia. Quem envia tais palavras através das asas dessa libélula é André, neto de Queneum, Arão dos Uctenas, e vem trazer informações e também, como um Uctena que se preze, em busca de segredos perdidos. Estou no trabalho e como o sistema está fora, não que eu seja um dele da teia, mas utilizo bastante o serviço da avó aranha. O Garocast 24 e 25 me auxiliaram muito, pois estou mestrando para uma mesa com um pai que jogou D&D a vida toda, sabedoria tola, e seus filhos, um de 13 e 2 gêmeos de 10 anos de idade. E a visão dos vilões que utilizei foram dos Fomori, simples humanos maculados. Mas não garanto que o pau vai quebrar. Mas, apesar disso, me fez pensar que devemos saber dosar a sanguinolência e carnificina de acordo com o nível e idade dos jogadores. Como sempre, nação auxiliando desde quem está começando até os velhos de guerra. Agora vai minha busca por informações. Vocês ainda têm salvos os livros de tribo da 2ª edição? Eu possuía todos, mas meu HD queimou e ultimamente me vem vendo algumas dúvidas que li nos dias antigos. Se puderem me auxiliar nisso, terei de realizar uma peregrinação de agradecimento. De qualquer forma, estou indo embora neste momento, ouvindo o teste de enigmas número 1. Opa, obrigado. Algo bem condizente com meus interesses. Obrigado, equipe Nação Garou, por todo o auxílio. Precisando, estamos à disposição. Cara, muito obrigado aí pelo e-mail, André. Primeiro eu queria te perguntar que história é essa de matilha de bronze? Eu não entendi isso, não.
Será que alguma referência a Cavaleiro Zodíaco? Se for, você já perdeu alguns pontos de sabedoria aí. Porque a matilha aqui é de prata, porra. É de prata, ué. Como assim? Mas, de qualquer forma, sobre os livros, cara, a gente não tem PDF ou alguma coisa assim, não. Acho que o que você poderia fazer é mandar a sua pergunta de forma mais direcionada e a gente tenta responder da melhor maneira possível. Exatamente. Vale lembrar aí o André também que nós temos os livros de tribo revisados, né, os da terceira edição. Eles estão disponíveis lá no nosso site. E eu fiquei curioso aí, Pedro, como é que você narra aí lobisomem com FOMO e tal, tudo, pra 2 meninos de 10 anos de idade? Deve ser uma parada interessante. Bem diferente, né? Enfim, boa sorte aí, André, e dosagem aí no seu vocabulário e descrição das cenas, porque senão vai traumatizar os moleques. Manda depois um e-mail pra gente com esse feedback, como é que tá sendo a aventura com os moleques e tudo mais. A próxima mensagem é do Douglas Alves, e ele diz: Olá, meu nome é Douglas. Eu conheci o trabalho de vocês da Nação Garou há pouco tempo e achei extremamente interessante essa iniciativa de traduzir livros que provavelmente demorariam muito tempo para serem traduzidos, ou talvez até nem seriam. E também jogo bastante RPG, por mais que não tenha tanta experiência quanto vocês em lobisomens. Já joguei algumas aventuras e aprecio bastante seus podcasts, que me ajudaram a entrar no mundo de Idade das Trevas com mais claridade. E foi de fato muito prazeroso jogar sem perder sabedoria por usar um rifle sniper e aparecer na frente dos espíritos dos meus ancestrais na forma humana. Isso tudo sendo um garra vermelha. Porra! Aí eu vi bizarrice. Ó, escala massa velho foi lá no Rob Liefeld. Tendo dito isso, eu parabenizo a vocês pela iniciativa e digo, caso lhes apeteça, sou autodidata e fluente em inglês. Gostaria de ajudá-los a desenvolver o bom trabalho que já é desenvolvido por vocês. Caso precisem de trabalho voluntário, meu contato estará abaixo. Olha aí, Pedro, a palavra-chave desse e-mail é trabalho voluntário. Isso aí foi bom demais. Porque aqui a gente só recebe glória, dinheiro mesmo tá faltando. Douglas, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Boa sorte aí no novo mundo de Lobisomem Apocalipse. A gente vai entrar em contato com você, tá bom? Existem aí algumas traduções acontecendo e à medida que isso for necessário, a gente fala e, enfim, a gente vai trocando alguns e-mails e você ajuda a gente também. E só para lembrar os outros ouvintes, quem quiser ajudar também, por favor, manda e-mail pra gente. A mensagem que vem depois é de Alexander Strellow. Aí o sobrenome dele já está comprovando que a maldição dos nomes esquisitos passou dos chocos para mim. Ele diz o seguinte: um nostálgico uivo de saudação amplificado por parafernálias da Weaver, bando de buchas de canhão na luta contra a corruptura. Esse daí já também atingiu lá o nível de massa velha e Rob Life. Ele continua: fico mais feliz que o roedor de ossos recebendo Bolsa Família, sabendo que os senhores mantêm a tradição do glorioso caerne digital que criaram no Orkut. E depois reclamam da Weaver, de modernidade. Bando de filote mal criado. E mais feliz ainda de saber que meu grande amigo e companheiro de matilha, Pride of Gaia, foi recrutado para suas fileiras. Ainda sobre o mesmo, quando no Garocast passado, de 2025, a questão musical foi levantada, o jogador obscurecido por sua banda favorita no tempo, Amon Amarth, fui eu em um jogo de Forsaken, o que considero bastante atípico, já que quando na mesa que eu sou narrador de Shadowrun, vira uma obrigação de usar muito metal industrial. Meus queridos, obrigado por esse podcast onde me sinto ainda mais em casa que um preso de prata em um hospício. Honrado pelos deuses, cria de Fens Hagabashi, terceiro posto, ômega da matilha, coração da tempestade, também conhecido como o terceiro bago do cervo. Porra, aí você já vê que esses amigos do Pride também estão carregando lá o renome putão, né, velho? Porque já chega aqui chamando a gente de pilote mal criado e tudo mais. Mas valeu a pena pela menção da Amon Amarth. Cara, muito obrigado pelo e-mail, a gente fica agradecido aí pelo reconhecimento. A gente faz esse trabalho de coração. E aí agora fica a dica aí pro Alexander, para ele poder escutar o Garou Metal, o Quebra do Osso de número 3, se eu não estou muito enganado, e ele dá os pitacos dele sobre qual metal industrial encaixa melhor ali com os andarilhos do asfalto. Exatamente. A nossa próxima mensagem, Pedro, é de Rafael Trilha do Vento. Ele diz: aos cuidados de Pedro, Chocos, Dentinho e demais irmãos em garras. Meu nome é Rafael Trilha do Vento, e esse é um material que eu criei há alguns bons 10 anos, quando caiu nas minhas mãos a primeira vez o módulo básico segunda edição de Lobisomem Apocalipse.
Recentemente, uns 5 minutos atrás, soube pelo Discord que vocês têm esse projeto do Rage Across Brasil. Obrigado, Gaia. E espero que as minhas ideias malucas e meu metaplot estranho possam contribuir. Acabo arranhando também num Rio by Night na tentativa de situar melhor a ambientação do Caerne. Por favor, não liguem para eventuais falhas no texto, diagramação, etc. Como falei pro Pedro, eu peguei para dar uma revisada agora que voltei a jogar e gostaria muito das opiniões, críticas e sugestões de todos. Podem contar comigo para essas loucuras todas aí e simbora chutar o rabo do apocalipse. Roca Rei! São as palavras de Rafael Trilha do Vento. Rafael, muito obrigado aí pelo e-mail, a gente já deu uma olhada, na verdade a gente salvou já o seu arquivo, tá certo? A gente vai dar uma olhada nisso daí com calma, a gente tem recebido muitos arquivos com o pessoal mandando as ambientações de suas regiões, mas isso aí ainda não foi para curadoria, vamos dizer assim, né? Esse processo ainda vai acontecer. E aí fica a sugestão aí para os outros ouvintes fazerem igual o Rafael. Manda pra gente o metaplot, as suas ideias de como seria aí na sua região. Envia pra gente poder construir esse nosso cenário. Valeu aí, Rafael. Aqui no Garo Office nós temos uns 5 filhos de Gaia empregados só em ler os e-mails de vocês e selecionar material para Rage Across Brasil. Só que não. Bom, a próxima mensagem de Rodrigo Ribeiro. Ele é bem sucinto, ele diz: Fala galera, mais uma vez aqui, devem estar cansados de ler meus e-mails. Até que não, cara, pode continuar mandando. Achei muito massa o quebra do osso sobre totens, esclarecedor, parabéns novamente. Envio em anexo alguns exemplos de totens. Alguns deles eu mesmo criei antecipadamente antes de algumas crônicas, outros foram construídos pela galera. Deixo livre para alterar alguma coisa caso queiram usá-los. Abraço. Rodrigo, assim como o Chocos falou pro e-mail anterior, muito obrigado por estar mandando o material. A gente vai dar uma avaliada se encaixa na nossa proposta do Rage Across Brasil. Mesmo se não encaixar, se você permitir, a gente vai disponibilizar para os ouvintes usarem nas mesas deles e terem essa interpretação diferenciada aí da sua criação. Beleza? Muito obrigado, cara. Isso aí, valeu, Rodrigo. O próximo é de Cláudio Almeida. Um uivo de saudação aos honrados anciões. Gostaria de saber se vocês possuem uma cópia traduzida do Chronicle of the Black Labyrinth. Abraço, Cláudio. Bom, o Chocos tem porque ele é maculado pela UIRM, né? E aí o filho da mãe tá estudando as artes negras. É ou não é? Na verdade, a minha cópia não é traduzida e eu já estudei as artes negras, né? Já fui até o abismo, voltei, aquela coisa toda. Mas uma dica pro Cláudio aí, cara, se você tiver atrás de uma cópia do Chronicle of the Black Labyrinth, não sai falando isso pros outros não, velho, porque o nego vai passar aí na porta da sua casa aí com Clive em punho e isso vai te dar um pouco de trabalho. Sacou? Cuidado com a litânia. Exatamente. Mas não existe, Cláudio, uma versão em português desse livro. É um livro fantástico, mas você só vai encontrar ele em inglês. Talvez um dia uma galera aí do Nação Garou resolva traduzir. Mas por enquanto a gente tá com outro material aí na frente. Tranquilo? Muito obrigado pelo e-mail aí, valeu. A próxima mensagem é da Daniele, que é a nossa amiga lá do Discord, né? Ela diz o seguinte: um livro de saudação das terras do sul. Eu, Dani, bala da deusa, me curvo aos espíritos do Caerne da Nação Garou e a eles envio minha oferta. Envio totem que utilizo em minhas crônicas, que geralmente narro em terras tupiniquins. Cobra grande ou a mãe dos rios. Suas lendas entre os indígenas e ribeirinhos são muitas, apesar de minhas pesquisas para montar o totem sejam por volta de 2012 e 2013. Eu encontrei cerca de 40 lendas da Boioná. Para a composição principal do totem, escolhi a mais comum, que são os sucos deixados por ela, que dão origem aos rios do Brasil. E a lenda do dia e da noite dos índios carajás. Deixei de lado a lenda paranaense de que a lua é a cabeça decapitada da Boioná, entre outras coisas. Espero que os teus consigam encontrar esse espírito sem serem devorados por eles. Me peço com um livro repleto de respeito pelos espíritos. Dani, o negócio é o seguinte, eu não posso dar spoiler, mas diferente do que eu falei para as outras pessoas que mandaram e-mail, o seu material já está sendo processado dentro do Rage Across Brasil à nossa maneira, certo? Então, pode ficar ansiosa aí para ler Boioná no livro. Tá certo. Valeu, Dani. Nosso próximo e-mail é de Jovem Garou. Um uivo de saudação, irmãos em Gaia. Após ler o livro dos Presos de Prata revisado e ouvir o Garocast sobre raça pura, fiquei com uma dúvida. No Garocast foi dito que a raça pura do Rei Albrecht foi aumentada para 5.
Porém, a ficha deste continua com a estatística de raça pura 4. Poderiam, somente a título de informação, me especificar isso? Ele realmente teve aumento de raça pura após o evento com a coroa de prata ou foi um erro na estatística da ficha? Desde já agradeço o apoio. Que Gaia os proteja e Luna os ilumine. Jovem Garou, Adrien Filodox dos Presos de Prata. Valeu aí, Jovem Garou. Cara, talvez a gente tenha cometido um erro aí no Garocast, na verdade no Quebra do Osso sobre raça pura. O Albrecht ele passa por um aumento de raça pura sim, se eu não me engano, no livro Rage Warriors of the Apocalypse, que é um livro baseado no card game de lobisomem. O Albrecht tem raça pura 3 e depois ele aumenta para 4. Pode ser que isso aconteceu e a gente achava que ele estava aumentando de 4 para 5. Mas o que acontece é que no livro revisado, o Albrecht ele é testado pelo espírito do pássaro de fogo, que quer ver a pureza dele, ver se ele está falando a verdade a respeito ali do Arcade. E todo esse processo, quando ele retorna, é descrito que ele tem os cabelos mais brancos, as feições mais régias. Então isso é interpretado como um ganho de raça pura. A dele, eu achava que era de raça pura 5, então provavelmente foi de 3 para 4. Né? Até porque tem a coisa lá do Arcade dele ser o Preso de Prata mais puro em sei lá quantas gerações. Mas, do contrário, pode ser também que a ficha dele, no final do livro dos Presos de Prata revisado, essa ficha indica o Albrecht do início do livro e depois ele foi para a raça pura 5. De toda forma, não é o evento da Coroa de Prata que aumenta a raça pura dele. E por último aqui, chegou o Arthur com a mensagem dizendo o seguinte: fala galera, gostaria de saber se posso contribuir na construção do cenário do Brasil Nação Garou e como poderia estar fazendo isso. Sou de Recife, narro Vampiro há 12 anos, sendo 4 deles dedicados à House Recifense vinculada à OWBN. O que é isso, cara? One World by Night. Ah, sim, da By Night Studios. Ele continua dizendo: me aventurei algumas vezes em narrativas de lobisomem e tentei levar esse gênero ao OWBN em 2008 e 2009, mas sem sucesso, uma vez que é mais difícil organizar live action de assembleias do Garou. Como sou de Recife, Pernambuco, e utilizo a cidade como cenário de jogo, conheço as histórias da região, geografia, cultura, famílias, e posso estar contribuindo com pesquisa e ou ideias para vocês. O que vocês precisam? Arthur, a gente precisa que você mande esse e-mail, cara. A gente já está esperando aqui, porque, como já foi dito aí antes, a gente não pode prometer utilizar tudo, mas certamente a gente tem uma enxurrada de material para fazer a melhor filtragem possível com os nossos 5 filhos de Gaia que estão na curadoria do material. Exatamente, é isso aí que o Pedro falou, não só para o Arthur, mas isso serve para os outros ouvintes também. Mandem o material que vocês tenham, qualquer tipo de material. Os nossos filhos de Gaia vão julgar se eles entram ou não, e mesmo se eles não entrarem, a gente pode disponibilizar isso de uma maneira ou de outra para a galera do Garocast. E aí, para você mandar, junto com os seus e-mails com críticas, sugestões, enfim, essa porra toda, naçãogarou@yahoo.com.br, e vocês vão achar a gente também nas redes sociais, Nação Garou. Vale salientar que desde a live, a gente está com uma nova plataforma no Discord, a gente tem um servidor por lá. O link está sempre aí abaixo aí no post, e onde a galera vai ter o convite. Eles podem ver também na nossa comunidade do Facebook. E lá no Discord a gente está lá diariamente, normalmente pela parte da noite, junto com a galera. A gente já fez amigo lá, já reconhece o povo pelas vozes. Tem jogo rolando, tem um tanto de gente. Então se você quiser participar, é só acessar o Discord, é só fazer uma conta lá que é gratuita. E é isso, vem bater um papo com a gente também no Discord. Beleza? Sempre pinga um material ou outro ali a respeito do Nação, rola uns spoilers. Então vamos lá, Pedro? Pós-apocalipse? Bora! Então valeu, vamos lá. Pra gente começar a situar pra onde é que a gente vai aí no Garocast de hoje, bem, não é surpresa pra ninguém que os lobisomens eles são completamente obcecados pelo apocalipse, né? Em especial nas edições dos tempos atuais, né? E os fanáticos entre os lobisomens, eles acreditam que o apocalipse está chegando, eles já estão nos dias finais, essa coisa toda. Porém, tem uma vertente que algumas pessoas já exploraram, já existiu alguma coisa na internet a esse respeito, que seria sobre e se o apocalipse já tivesse chegado?
né? E se a gente tá... Como seria o mundo pós-apocalipse? O que os Garou fariam caso eles estivessem falhados e coisas do tipo. A gente vai construir esse cenário aqui, vamos dando algumas ideias, como que seriam esse cenário. Só como um alerta, quando foi lançado, né, o Lobisomem e os Destituídos, ele vem logo depois do livro Apocalipse, que é o fim do cenário. Então muita gente achou que os Lobisomens Destituídos, eles seriam então num universo pós-apocalipse, né? Eu não sei se por bem ou por mal, sei lá, vai saber. Acabou que essa galera teve uma decepção onde o universo não era isso que estava se esperando, que se cogitava que seria. Era simplesmente o mundo atual com uma outra roupagem, um outro jogo, mas explorando uma mesma criatura. No entanto, apesar da proposta do Forsaken, do Destituídos, não ser um pós-apocalipse, ele tem algumas coisas para entender isso. Por exemplo, o número pequeno de tribos, em comparação com os jogos anteriores, dá a entender de que houve algum tipo de transformação social e que elas se agruparam diferente. E além disso, o jogo ele tem uma tendência a ser um pouco mais selvagem e menos épico quando comparado ao Apocalipse, e por isso eu acho que a galera acha que ele é um pós-apocalipse também, não só por ter saído depois do livro Apocalipse. Bem, então na hora que eu estava preparando aqui a pauta, eu fui colocando algumas coisas, algumas ideias de como seria esse pós-apocalipse e vamos tentar montar vários cenários aqui com essa ideia. Para começar, seria de fato o fim de tudo, o fim do mundo como a gente conhece, né? Existe a batalha final do Apocalipse, essa coisa toda, e então o mundo vai tudo para as cucuia. Provavelmente seria uma ambientação um pouco mais, talvez, pós-nuclear, alguma coisa assim, onde tudo vai pros caralho, não só os lobisomens, mas os mortais também, essa coisa toda. Então, uma pegada meio, talvez, Mad Max, talvez, alguma coisa assim. Como é que vocês veriam esse primeiro cenário pós-apocalipse, assim, mais, vamos dizer assim, mais normal? No sentido de ser o que vem primeiro na cabeça de vocês. Bom, cara, pra mim vem sempre a ideia do holocausto nuclear, mas porque eu sou fã de Fallout desde o primeiro jogo, né? Então, a ideia de pós-apocalipse pra mim é muito bem formada, porque o universo do jogo ele tem um metaplot, assim, por assim dizer, né? Bem interessante, bem coeso. Então eles criaram várias coisas para calcar o cenário deles. Por exemplo, eles criaram um refrigerante chamado Nuka-Cola, fazendo trocadilho aí com o nuke nuclear, né? Então os caras criaram até refrigerante, cara. Criaram músicas e tal. Então, tipo assim, eu que sou fã e joguei durante muito tempo, a primeira coisa que me vem na cabeça é uma coisa assim que apela mais para radiação. Mas não é a única coisa que me vem na cabeça. Mas você fala o motivo do apocalipse? O que causou? Não, eu digo assim, se eu for criar um cenário pós-apocalíptico, a primeira ideia que vai me vir de assalto vai ser... Fallout. Algo parecido com Fallout, né? Muita radiação e tal. O apocalipse mas nuclear, como você né? colocaria? Nuclear, exato. Como você colocaria isso no metaplot do apocalipse de lobisomem? Como exatamente? Através da Pentex, através de uma guerra? Acho que tem que ser uma guerra, né? Eu imagino que seja através de guerra. Eu construiria, no caso, uma história em que os personagens chaves, os personagens principais, as tribos e tal, tiveram uma participação no desenrolar disso aí. Afinal de contas, o apocalipse é marcado para os Garou de forma bastante incisiva, né? Uhum. Eu gosto da parada da radiação e do impacto real no mundo, assim, mas quando eu penso em apocalipse do lobisomem apocalipse, né, o que me vem à cabeça é mais uma história de uma extinção de uma espécie do que o fim de um mundo. Essas duas ideias elas ficam incongruentes, né? Ou eu tenho que ceder, ou então eu teria que propor uma outra interpretação. Então, como eu acabo gostando também desse cenário do Fallout, porque eu também joguei um pouco e tudo mais, eu preservaria isso em aspectos, né, em parcelas da história do fim do mundo, mas contando muito mais a história da extinção dos Garou. E aí isso daí poderia ser assim, o estopim de uma batalha final, alguma coisa assim, né? Eu me refiro a um acidente, sei lá, uma catástrofe nuclear, né?
Eu acho que isso poderia ser digamos assim, a ponta do iceberg do Apocalipse, entendeu? O que foi para os Garou como a bomba atômica foi para a Segunda Guerra Mundial. Foi o grande marco, o finalizador e digamos assim, a marca do maior horror, né? Mas as duas coisas podem andar juntas, né? Podem, exatamente. Eu só não acho que cabe pro metaplot de Lobisomem Apocalipse um apocalipse global, né? O fim do mundo e etc. Você tá entendendo? Mas, porque sim, as coisas elas continuam depois dos lobisomens. E a gente quer justamente explorar a possibilidade dessa continuidade. Então não pode ser um apocalipse global. Mas por outro lado, aqui a gente tá falando de lobisomem pós-apocalipse, talvez, a gente não pode tirar o lobisomem da jogada, porque senão acabou a proposta do cast, né? Não, Falou, galera. Eu falo Exato, quando eu falo do fim da espécie, é o fim daquela espécie, né? Agora a gente vai lidar com uma outra coisa, uma transformação, talvez uma mutação do que antigamente foram os lobisomens e tal. Sabe a degenerescência que acontece entre as fadas puras mesmo e os changeling? Uhum. Eu acho que depois do apocalipse aconteceria isso, né? A gente não jogaria mais com os Garou, e sim com uma versão derrotada. Mas eu tenho que discordar, que eu acho o seguinte: é lobisomem pós-apocalipse, né? Então a gente já presume que vai ter Garou nesse cenário. Uhum. E pra gente jogar num cenário é preciso que existam coisas, né? A gente tá jogando numa rocha, terceira rocha a partir do Sol. Não. Tá jogando no planeta Terra. Uhum. Só que as coisas mudaram, entendeu? Exatamente isso que eu tô querendo dizer. Quando eu falo que não é Garou, cara, é que a gente não pode mais considerar toda a cultura Garou, toda a história Garou. Aquilo lá acabou. A espécie ela pode ser fenotipicamente, né, assim, aparentemente a mesma coisa. Ela pode não ter mudança em rolagem de dado, etc. Mas os pactos com os espíritos eles não existiriam mais da mesma forma. Talvez a organização social tivesse ser simplificada, ou então se tornado mais complexa ainda. Todas essas transformações iam mudar, né? Aí que Isso. tá o negócio da criação de um novo cenário. Como que seria isso? Acho que essa a pergunta que o Chuvos lançou no início. Como que seria esse cenário? Com certeza a relação das tribos mudaria, o estabelecimento de Caerne, a relação com os espíritos, tudo isso mudaria. Mas como? Entendeu? Aí que está a graça da criação desse cenário. Olha, uma proposta minha, e eu acho que anda com essa ideia do apocalipse nuclear também, é que os lobisomens nesse cenário eles não conseguiriam mais fazer alianças com espíritos muito diferentes do que eles são. Então eles são lobisomens. Eles teriam facilidade para fazer alianças e até conversar mesmo com espíritos que tivessem relacionado aos homens ou os lobos. Nunca mais você ia ver um lobisomem conversando com o espírito da água, porque é muito alienígena para ele, ou ainda mais coisas ainda mais insubstanciais e abstratas, né? Isso torna o jogo um pouco mais animista. Eu não sei, cara, isso aí ia requerer que você revisse todo o sistema de regra. Por exemplo... Não. É só a limitação do contato do lobisomem com os espíritos. Isso daí é uma mudança de tom na escrita do cenário apenas. Quando você fala que os lobisomens são animistas na edição do Apocalipse, né, você se refere à capacidade do lobisomem ter contato com o espírito da água, da natureza, de todas as coisas. Na minha proposta, o animismo ele é mais curto, ele é só de menor abrangência. O lobisomem ele tem contato com espíritos de humanos falecidos, talvez, ou então de ideias muito particulares aos humanos e muito particulares aos lobos. Então ele poderia ter comunicação, sei lá, com o espírito do cão, ou então com o espírito do ancestral. Mas acho que ia ser muito mais difícil para, depois de perder toda a sua sociedade, toda a sua estrutura de poder antiga, né, ou seja, depois do Apocalipse, o lobisomem permanecer com aquela, digamos assim, aquela rede de contato espiritual que ele tinha antes. Tem que ser reduzido. Reduzido, mas, por exemplo, o espírito da água. Poderia ser difícil você encontrar um espírito da água pura, né? Mas impossível não. Do contrário, que eu falo mudança de regra,
é que você teria um trabalho danado, por exemplo, de dizer como que os dons, só para dar um exemplo, seriam criados, entendeu? Seriam ensinados. Eu acho que os dons eles seriam só mais simples, né? Mais ligados às capacidades que os humanos, os lobos e essas entidades próximas têm e amplificado, que é o que os dons fazem, né? Porque quando o Garou, ele, no cenário atual, né? Quando o Garou, ele, usa garras de ferrão, ele tá invocando o poder de um espírito de um animal que não é o lobo, entendeu? Mas ao invocar o espírito de um lobo ancestral ou de um lobo mitológico ou qualquer coisa assim, o lobisomem ele ficaria ainda mais feral nas capacidades que ele já tem. Entendi. Eu acho isso simples. Sei lá, eu acho que é complicado demais, por outro lado, entendeu? Eu acho que é mexer muito na estrutura e que, de certa forma, sei lá, se faz muito sentido. Os caras, eles estavam aí desde o do princípio das coisas e os espíritos se separaram do mundo da carne e eles continuaram aliados e você tem andarilho do asfalto conversando com o espírito do plástico, dançarino da espiral negra conversando com os espíritos da radiação. Então, essa coisa, ela é cíclica, né? Ela muda com uma certa facilidade. Uma coisa que eu faria, eu acho que assim, a Umbra, né, teria, a película estaria mais forte, os lobisomens eles estariam, de certa forma, afastados da Umbra, a não ser nos carnes mais poderosos, que seriam ainda muito mais raros do que eles já são atualmente. Você teria vários poços de maldito, emanações da Wyrm, e isso seria muito mais presente na Umbra. E ainda assim, os espíritos que antes eram aliados dos Garou, alguns deles, né? Então assim, não é que você não conversa mais com o espírito da água, mas você pode encontrar um espírito da água que antes era um aliado e agora ele tá completamente maluco e ele vai te atacar, sacou? Eu penso mais ou menos nesse sentido. Eu acho que eu me expressei mal. Eu não acho que não existiria um pacto entre os lobisomens e os seus aliados espirituais. É só que esse pacto, muitos dos Gaflings e dos Jaglings, eles estão enlouquecidos. Então agora fica mais complicado pra você ir em direção a isso daí. Eu prefiro pensar assim também, cara. Acho que vocês acabaram colocando a minha ideia numa moldura melhor mesmo. E já que a gente está falando de espírito, uma outra coisa que eu acho que ia acontecer muito ia ser as teias da Weaver, elas iam pro saco, sacou? E as aranhas padrões, elas iam começar a tentar, vamos dizer assim, consertar essa estrutura, mas que elas ficariam loucas por causa da Wyrm também, e elas iam também atacar as suas contrapartes que estão ainda dentro do papel inicial dela, sacou? De certa forma, eu acho que esse apocalipse nuclear, vamos dizer assim, ele é um apocalipse mais, vou dizer assim, da Wyrm, entendeu? É um lance onde a Wyrm ganha, sacou? Então, assim, o inferno na Terra, e aí você vai ter, é como se a paisagem do mundo fosse agora mal feias, e não você não precisa percorrer a Umbra pra chegar até lá. Você já tá vendo a porra toda ali, e maldito pra tudo quanto é lado, e enfim, toda essa desgraça, tudo poluído e por aí vai. Cara, eu gosto dessa ideia por causa do seguinte: na Trindade Metafísica, cada um teve seu tempo. A Wyrm ainda não, né? Gaia teve todo o seu tempo ali de criação, onde ela foi dominante, até que chegou a Weaver, a Wild, né, no caso. Depois chegou a Weaver, que está dominando agora, e aí é a vez da Wyrm. A Weaver preparou o cenário e falou, tá tudo pronto agora para você fazer a reciclagem. E aí ela veio atrás, só que enlouquecida, né, aí a radiação e todas essas coisas aí. Eu acho que essa ideia de mudar a política dos espíritos é suficiente para esse cenário, e acho que a dificuldade para entrar na Umbra deveria ser, assim, impossível mesmo, muito difícil. Entrar na Umbra e sair dela deve ser uma tarefa a ser pensada até na penumbra mesmo, entendeu? E outra coisa também é com relação aos KRs, né? Eles teriam que ser, tipo, tem 6 KRs no mundo. Algo bem assim, muito pouco mesmo. Aí a relação de matilha e de tribo ela acaba sendo mais prevalente do que a relação de nação Garou, né? A própria nação Garou, como entidade, ela deixaria de existir, acredito. Ia ser uma coisa assim, existe mais ou menos uma identificação de grupo, que a gente precisa estabelecer qual é digamos assim, o sinal que os identifica, né? O que diferencia um do outro. E só.
e a matilha. Acabou. O que infelizmente acaba se parecendo muito com o Destituídos, mas é uma das poucas boas ideias que tem naquele livro, né? Que a matilha, ela é realmente o que importa na organização social do garoto. O caso da organização social, eu acho que a nação Garou ainda ia existir de uma maneira bem mais frouxa. Eu acredito na extinção de algumas das tribos e por aí vai. E também suas regras, né? Porque é um cenário onde, sei lá, fome, por exemplo, vai ser algo muito recorrente nesse cenário. Então, acho que vai chegar a hora que o canibalismo, por exemplo, ele não vai ser um negócio assim, você nunca ouviu falar, ninguém nunca faz e, sei lá, sacou? Acho que vai ser algo mais recorrente, por exemplo. Mas se existir ainda a organização Nação Garou, ainda que de forma bem frouxa e sem real poder político ou numérico, eu acho que isso ia fazer surgir uma outra entidade maior, que ia ser assim, garous independentes, que não se identificam, quer dizer, que não se diferenciam como tribo e etc. Então tem todos os garous independentes, tem aquele grupinho pequeno que ainda preserva alguma coisa da nação Garou como estrutura política. Ele falou garous independentes só pra não me dar o gostinho de falar Ronin, né? Tipo isso. Mas sei lá, eu acho que os lobisomens, eles têm essa parte animal deles, dessa coisa da dominância e do grupo, entende? Eu acho que eles iam acabar entrando em uma sociedade, montando uma outra sociedade, que seja, só tô chamando o mesmo nome de Nação Garou, mas eu acho que isso ia existir de alguma maneira. Teria que ser trabalhado, né? Uhum. A gente está criando um cenário agora ou a gente só está debatendo como que seria isso? As duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente poderia dizer quais tribos que sobrariam, né? Nesse cenário. Nesse cenário, sim. Então começa aí, Chux. Roedor de osso, eu acho que seria a tribo que, né, eles iam existir puxando muito esse lado dos insatisfeitos, independentes, ronins, os nomes que vocês quiserem dar aí pra vocês não brigar. Não vou entrar nessa briga de família de vocês dois, não. Mas... Quem é que ganha, Chux? Quem é que ganha? Fala aí. Você, o Pedro? Porra, você tá do tamanho da tartaruga ninja, velho. Você parece o Rafael no filme novo. Tá doido, você é gigante. Pois é, e ainda não achei meu Hatkin pra ser o Mestre Splinter, cara. Mas não tem por que brigar, não, cara. Mas, claro, é ruim pra você, né? Mas é porque eu só ando em glabro. É ruim pra todo mundo. Eu só ando em glabro, Chux. Tá bom, só não tem a qualidade de glabro bonito, mas tudo bem. Pra caralho. Mas pra começar, acho que os roedores de ossos seriam... eles já são a tribo mais populosa e eles seriam o principal poder disso daí, entende? Poder ser os espiral negra, né, do outro lado. Não, velho, mas aí nós estamos falando da nação. Os dançarinos não fariam parte das tribos, da nação Garou, né? Será? Pois é, cara, acho que talvez uma parcela deles, uma parcela pequena ou grande, sei lá, ficaria descontente após o apocalipse. Peraí. Porque sempre existem dissidentes, entendeu? Então, sei lá, poderia existir uma seita secreta, pequena, ou talvez até poderosa mesmo, de dançarinos da espiral negra que se arrependeram, que querem restaurar o antigo status quo, qualquer coisa assim. Talvez com o apocalipse, antigos espíritos ligados ao Irme Pura, algo bem antigo, ressurgissem, né? E com isso a mentalidade dos dançarinos da espiral negra pudesse ficar inflamada em voltar ao antigo status quo. Mas é claro, isso daí seria uma parcela pequena dos dançarinos, eu acho. Antigos espíritos do mal transformem essa alma decadente em chucos! Aqui, eu acho que poderia ser bem interessante, sim, Chucos, fazer um campo, talvez, assim, do Espiral Negra, que tivesse mudado mais uma vez, né, o virado da casaca. Porque eu imagino que dentro dos Espirais Negros existam diversas formas de encarar a causa, né? E uma dessas formas de encarar a causa seria a coisa da reciclagem, né? Assim como os eutanatos no Mago Ascensão, que querem, matam para renovar a vida, né? Giram a roda. Então, mais ou menos nesse sentido, não dá para criar alguma coisa e mantê-la para sempre. Essas coisas precisam ser destruídas.
Esse pessoal que tem essa mentalidade, ao ver a destruição completa, sem deixar espaço para recriação, vem que fizeram merda, né? E aí podem cambar de lado. Eu imagino assim, poderia até ser a criação de uma nova tribo, quem sabe. É um novo cenário, né? A gente está aberto aí a novas possibilidades. Os Uivadores Brancos 2. Nossa, eu acho que foi longe demais. Quais seriam as outras tribos? Acho que os Peregrinos Silenciosos eles poderiam continuar vivendo por um motivo semelhante ao dos Roedores de Ossos. Eles estão espalhados em várias culturas, eles têm uma... apesar de eles serem pouco numerosos, eles têm... O poder deles é justamente de estarem espalhados, o que de certa forma era fraqueza, o que permite que alguns deles tenham escapado pela Umbra ou mesmo se refugiado durante o Apocalipse e eles tenham preservado alguma coisa da cultura. Afinal de contas, eles desde sempre estão acostumados a serem os perseguidos, os fugitivos, né? Cara, eu pessoalmente, eu acho que todos esses tribos podem ter sobrevivido. Se a gente quiser dar um ar dramático na situação e falar assim, o Apocalipse foi sinistro, meu irmão. Então, tira o portador da luz, que já é raro mesmo, aí acabou. Agora o resto, eu acho que o Apocalipse a gente sempre tá pensando daqui pra frente, né? Não acabou ainda, tá daqui pra frente. Lógico, é isso. Aí, então, a gente hoje vive num mundo globalizado, cara. Tem garoto de todas as tribos aí, em todos os países, em todos os continentes. Um ou outro vai sobrar. Eu acho que se sobrar algum cria de Fenris é só um cara só. E ele é um monstro. Por quê? Só porque o cara foi pra guerra? Cara, dos Crias de Fenris, Senhores das Sombras e Presas de Prata, eu acho que todos os garotos teriam ido pra guerra. Quando o Apocalipse chegou de fato com fogo e destruição e tudo mais, eles teriam se jogado pra batalha. Então, cara, que eles... a gente tem Só um segundo, deixa eu terminar. Opa, desculpa. Não. De boa, deixa eu só terminar o raciocínio. E aí, beleza, o Thiago fala, é ter o cara que não tá participando da batalha, apesar de ser cria de Fenris, ou então que tá em Arano e tá esquecido no mundo, qualquer coisa assim, mas eu acho que depois da batalha, os agentes da Wyrm iam caçar essa galera e executar eles todos, né? E por isso que eu acho que os Peregrinos Silenciosos, eles restariam. Eu já não sei, por exemplo, se todas as Fúrias Negras, todos os Uktena e algumas outras tribos, se todos deixariam de existir. Então, cara, eu discordo por causa do seguinte, vocês dois já estão com a ideia de que aconteceu uma guerra. A gente criou um cenário pós-apocalíptico muito nas coxas aqui, porque a gente não disse como que aconteceu. A gente, foi uma hecatombe nuclear. Tá, tudo bem. Pode ser que alguns terroristas tenham invadido um silo de mísseis na Rússia ou nos Estados Unidos que tem um arsenal nuclear e disparou essa porra, moda caralho, caiu no mundo inteiro, entendeu? Não teve guerra. Acabou em questão de minutos. A própria guerra do Fallout, ela acontece em 2 horas, o mundo acaba em 2 horas. Hoje em dia, com o arsenal que a gente tem, não precisa mais do que isso, né? Então, como que a gente chegou lá? Será que teve uma guerra que durou quanto tempo? Se não teve guerra, como é que foi? Sabe, tem que dizer como que a gente chegou lá pra gente poder, a partir disso, dizer o que aconteceu com as tribos e etc, né? Ou fica a ideia, assim, da criação de um cenário pós-nuclear, mas tem que estabelecer o como, tem que fazer a história e as consequências a partir disso. Não, eu concordo plenamente com o que você está falando. Só para ficar claro aqui no cast, a gente não vai chegar, a gente não está falando do Apocalipse, sacou, ouvinte? O Apocalipse aconteceu na sua mesa de acordo com o que o narrador quis. Existem, inclusive, vertentes no livro. O Apocalipse são apresentados 4 cenários e tem, por exemplo, aí, Thiago, que você estava falando, tem um cenário onde uma outra tribo cai. Quando dá o exemplo dos Wendigos, por exemplo, eles atacam as bases americanas e disparam mísseis e acontece uma guerra nuclear. E exatamente isso que você está falando. Então, assim, acabou o mundo. Os Garou travaram uma última batalha? Não travaram. Essa batalha não existe. Então, eu tô junto com você nessa ideia aí. A gente está partindo de um pressuposto, criando um cenário aqui onde existiu uma guerra nuclear que, de certa forma, os lobisomens não estavam... eles não estavam envolvidos. Eles não têm ninguém para disparar esses mísseis.
né? Aham. Então não tem ninguém dentro das bases americanas pra jogar o míssil contra o Wyrm ou fazer qualquer coisa. Só que isso, caso isso aconteça, isso é o apocalipse pra eles, porque acabou o mundo deles. Aham. Então eu tô junto com você, eu concordo nessa daí. E com a outra coisa que você tava falando, que justificativa a gente vai achar pra todas as tribos, sem nenhum tipo de problema. Eu inclusive acho mais fácil falar qual a tribo que não estaria presente do que a tribo que estaria presente. E É. eu defendo que todas as tribos estariam sim nessa ideia. Porra, um holocausto nuclear ia acabar com os garras vermelhas, vamos colocar assim. Não, velho, não ia, assim, ia destruir floresta e tal, não sei o que, essa porra toda. Beleza. Só que esses caras estão em tudo quanto é lugar, como você mesmo disse. E eles têm seus carnes e tal, tudo. Eles iam ficar, de certa forma, intocados por uma possível guerra, no caso, dos homens. Exato. Então, assim, sobreviventes, eu acho que isso vai existir sim, sem grandes esforços, inclusive. Você é muito apegado ao metaplot, Chocos. Não, velho, eu não tô defendendo metaplot nem nada. Eu só tô falando, assim, que não teve, como a gente estava estabelecendo, não teve uma última batalha. Inclusive, se tiver uma última batalha, que era o que você estava defendendo, você está pegado ao metaplot. Quando eu imagino o meu cenário apocalipse, eu nunca imagino assim, será que o apocalipse chegou? Não existe dúvida que o apocalipse chegou. Você está vivendo nos escombros, entendeu? Isso. Não tem mais nação, entendeu? Acabaram-se os países, agora foi tudo estilhaçado em cidades e estados. Isso para falar do mundo humano. O mundo não existe mais. Exatamente. Os resquícios do velho mundo, representados especialmente pelas tribos mais guerreiras, elas seriam os primeiros a serem devorados pelo monstro. Não, Existiria Pedro, algum ou outro ainda remanescente? Tá, beleza, a gente pode concordar com isso, como eu falei antes. Uma velharia muito poderosa, mas uma velharia. Deixa eu me explicar aqui então. É o seguinte, o apocalipse aconteceu de forma tão massiva, de forma tão cruel, entendeu? Que não tem mais como lutar. Não tem, tipo assim, você tinha tua matilha, você tinha tua seita, teu caerne ali podia até ser longe, mas era teu caerne. Agora você não tem mais nada, você talvez seja o único sobrevivente, você vai lutar como? Entendeu? Vou me lançar burramente no precipício. Porque a Wyrm nesse cenário se tornou tão dominante, cara, que ela não precisa mais mandar os agentes dela pra cima de ninguém, não. Entendeu? Acabou! Ganhou já, porra. A devastação vai cuidar deles. Os Garou ia ser igual mesa redonda de futebol, que o jogo já acabou e a galera fica discutindo o que ia ser se não fosse desse jeito, sacou? Porra, se o cara não tivesse impedido, acabou já, velho, já era. Perdemos, o Wyrm tá aí e foda-se, acabou. Tudo. É igual quando tá ali o final de campo de batalha, todo mundo gemendo, o lado vencedor já foi embora. Você vai continuar andando e matando pra quê? Já tá todo mundo morto. Quem não tá morto vai morrer. Então, morto andando. É essa ideia. Então, tipo assim, eu sou o Pierre Ferris e vou pra batalha. Eu só acredito, galera, que o mal ele não se perpetua se ele não continuar em atividade, entendeu? O mal, por enquanto, ele não é autossustentável. Quando a Wyrm ganhar, o mal se autossustenta. Não precisa fazer mais nada, entendeu? Todo o ecossistema, para falar assim, de um lado madeireira, entrou em desequilíbrio, vai se degringolar, perdeu toda a cadeia sustentável, vai acabar a porra toda, vai acabar a planta, vai acabar fungo, vai acabar tudo e ser criado de novo, talvez no futuro distante. Mas... beleza, a gente vai discordar nisso aí, mas ok. Como já disse, a ideia aqui não é falar pra vocês como vai acontecer o apocalipse. Esse apocalipse já aconteceu, então como que nós vamos viver pós o apocalipse? Uma das ideias, a gente nesse primeiro cenário, a gente colocou a Wyrm ali como vencedora, vamos dizer assim, mas você tem as outras forças triáticas. E aí, você tem a Wild, por exemplo, que já é a personificação do caos e tudo, e ela foi corrompida pela Wyrm, sufocada pela Weaver, essa coisa toda. Então agora aqui a minha ideia é propor o apocalipse aconteceu por causa da Wild, que talvez ela tenha enlouquecido, talvez não enlouquecido, mas ela esteja mais incompreensível do que ela já é. E aí ela chega e começa a destruir o mundo através de catástrofes naturais. Você vai ter tsunamis gigantes,
tornados em tudo quanto é lugar, vulcões aparecendo, a Austrália acabou de afundar, essa porra toda. Como que vocês acham que ia acontecer um apocalipse nesse sentido? Bicho, só assistir aqueles filmes, aqueles documentários de fim de mundo da Discovery Channel. Dizem que tem um super vulcão lá em Yellowstone que se entrar em erupção acaba o mundo. Pode ser meteoro, pode ser aquele negócio de metano que tem lá na Sibéria, que Sim. parece que é a razão daqueles buracos que estão aparecendo. Pode ser tanta coisa, cara. Era glacial de Pode ser novo. uma conjunção dessas coisas todas, né? Pra representar o enlouquecimento da Wild, tem que Arregaçar ser, de vez. tem que ser tudo de uma vez, você tá ligado? Meteoro na Terra, essa porra toda. É tipo Krypton, que ao mesmo tempo que tava com a pressão no núcleo, tava o sol explodindo e ataque alienígena, tudo ao mesmo tempo. Uma coisa que vocês começaram a falar no tópico anterior, que foi de uma possível junção dos dançarinos da Espiral Negra com os lobisomens. E eu acho que aqui isso aconteceria de uma maneira mais fácil. Porque, assim, os lobisomens, eles podem simplesmente se dividirem por completo, né? E um acusando o outro, essa coisa toda, porque, enfim, ninguém sabe o que aconteceu. Ou eles podem se juntar, serem forçados a se juntar em uma só tribo, para trazer o equilíbrio de volta para Gaia, né? Porque, assim, a Wild, ela é um assassino sem discriminação. Ela vai matar qualquer membro de qualquer tribo e não tem nenhum tipo de preferência ali. Não vai salvar a Fúria Negra, não vai salvar Garra Vermelha, que são os protetores dela, né, de maneira mais atuante. Vai atacar também os dançarinos da Espiral Negra, essa porra toda. O que eu acho que dá um cenário, sei lá, acho que uma junção da nação Garou com os dançarinos da Espiral Negra, acho que pode ser melhor aproveitado aqui. Concordo. Acho que cabe sim também. Acho que não melhor, né? Acho que cabe também. Ô, Chocos, deixa eu te perguntar um negócio que eu esqueci no tópico anterior. Existe regra para dano por radiação ou algo parecido? Existe. De cabeça eu não sei te falar não, Thiago. Não, tudo bem, né? Porque senão seria algo que teria que ser criado também. Não, mas tem lá. Numa possível ideia dessa uma tribo, vocês acham que iam ter alguma coisa do tipo um patrono espiritual dentro disso daí? Como é que vocês acham que isso ia funcionar? Poxa, eu não pensei a respeito não, cara. Você me surpreendeu com essa ideia agora. Seria uma tribo só? Sim, eu tô colocando todo mundo, a tribo Garou, pronto. Bom, então teria que ter um espírito que pudesse representar todas as tribos juntas, né, cara? Pô, o grande lobo, algo assim. Vocês iriam pra essa ideia de criar algo nesse sentido? Que teria que ser algo universal, E vocês têm alguma preferência de como que ficaria o mundo? Como que vocês iam desenhar isso daí? Eu falei do negócio da Austrália, mas sei lá, ia ser um grande deserto? Como é que vocês acham que a coisa ia acontecer? Pô, bicho, eu gostaria de poder trabalhar as diferentes facetas que esse cenário oferece, né? Você pode ter um deserto extremamente árido, você pode ter um deserto extremamente gelado, você pode ter lagos enormes de lava ardente. Então, assim, tem pano para manga aí. Eu acho que eu gostaria de trabalhar, porque é um cenário que é muito rico, né, muito aberto nesse sentido aí. Nesse cenário, sendo a Wild quem provocou o apocalipse, os lobisomens ainda assim são vítimas, né? Então, nesse sentido, acho que a Wild ela tornaria a existência em Gaia, né, no planeta, insuportável para os lobisomens. Então, eu gosto da ideia de ser um ambiente que o clima se modificou a dificultar a vida para os próprios lobos e humanos. De novo, né? Mudando o apocalipse, esse apocalipse ele foi causado de uma maneira ou de outra pela Weaver. Inclusive tem um capítulo do livro Apocalipse aí para o ouvinte dar uma olhada, que é sobre a ascensão da Weaver. Ela cria um próprio Encarna, que é a máquina, e esse Encarna começa a atacar as outras forças da Tríade. Enfim, já focando nos resultados, como que vocês acham que ia resultar de um apocalipse causado pela Weaver? Como que ia ser o mundo pós-apocalíptico da Weaver? Cara, eu acho que seria algo assim, uma distopia. Entendeu? Eu imagino que ainda houvesse uma sociedade... Uma distopia tecnológica, né? Sim, existiria uma... Existem tipos variados de verdade. distopia. Mas é porque eu tô querendo dizer no sentido de que ainda existiria uma sociedade humana, entendeu? Existiria
sistema de governo, mesmo que não fosse tecnológica, tá? Existiria, por exemplo, a Weaver seria muito atuante num mundo onde toda a população vive em favelas, Sim. entendeu? Mesmo sem tecnologia nenhuma. Mas seria pela manipulação da matéria-prima, né, da Wild, de uma forma concreta e quase que imutável, feito para ser imutável, né, indestrutível no escopo mais amplo que a tecnologia puder fornecer. Então, eu acho que seria uma distopia, né? Pode ser 84, pode ser Admirável Mundo Novo. Existiria uma estrutura social humana muito forte e dominante. E eu acho que no caso de ser, então, um pós-apocalipse, isso aí se tornaria um pesadelo, sabe? Uhum. Acho que seria por aí. Eu concordo com meu irmão. Eu sou das três formas de apocalipse possível aí, representado pela Trindade. A da Weaver é a que eu acho mais interessante, porque eu adoro distopia tecnológica e ficção científica nesse estilo, né? Então, eu acho que o planeta ele seria totalmente padronizado e, digamos assim, todo o consenso estabelecido pela tecnocracia e pelos agentes da Weaver que atuam nas outras áreas, né, do mundo das trevas, ele seria, como fala, construído em torno de uma máquina que coordenasse toda a existência no planeta Terra, sendo opressora por não permitir espontaneidade parte dos indivíduos ou mesmo fuga de sua lógica, entre aspas, totalitária. Acho que a gente pode colocar dessa forma. Uhum. Acho que seria um cenário esse aí que casaria muito bem com o Mago. Sim, perfeitamente. Porque o vilão óbvio de Mago é a tecnocracia, né? Eu acho que ele vai fazer um crossover interessante com o lance do inverno de Changeling, sacou? Porque eu acho que as coisas... Também pela banalidade. Isso, a ideia da Weaver é estagnar as coisas todas. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que aconteceria é que a película seria tão forte que os Garou agora eles estão completamente desconexos da Umbra. Eles não falam mais com espíritos, não conseguem mais viajar, nem fazer porra nenhuma nesse sentido. E isso vai afetar, pegando um pouco da ideia de banalidade que a gente tem em Changeling, não só os lobisomens, mas também os humanos. É como se não tivesse mais alegria, risada, a humanidade não cria mais música. Não tem mais arte, né? Isso. Espontaneidade, essas coisas. Como se o mundo fosse um lugar completamente sem vida, saca? Sem cor, o lago ele não brilha mais com a luz do sol, sacou? Ele é tipo uma poça d'água estagnada por ali, sacou? Eu acho que ia ser uma coisa nesse sentido. É óbvio que quando a gente fala de Weaver, vem na cabeça da gente o lance da tecnologia, só que essa ideia, esse ambiente, eu acho que é mais importante do que assim, olha, é tudo tecnológico agora, sacou? Você tem um ambiente completamente sombrio e depressivo, entendeu? Uhum. E a ideia do jogo, essa ideia, né, a ideia de uma sessão, alguma coisa, pô, o que aconteceu? Não sei, os lobisomens, eles, vamos dizer assim, eles falharam, eles são os responsáveis por isso, e você pode guiar os seus jogadores nesse sentido. Descubra o que foi que aconteceu, é possível voltar atrás, sei lá, né? Talvez se a gente libertar o Wyrm, o que dá uma reviravolta completa no jogo, e agora os lobisomens passam a ser servos ao Wyrm e não de Gaia, talvez, né? Pra poder combater e tentar voltar isso daí atrás. Eu acho que dá pra brincar com as coisas nesse sentido. Legal, gostei da ideia. Gostei também. Bom, outra ideia é que a Wyrm foi curada, ou destruída, do jeito que vocês quiserem, né? Os lobisomens, eles sobrevivem aos dias finais, os defensores de Gaia, eles conseguem vencer a guerra. E agora? O que é que vai ser? Porque é uma ideia meio completamente antagônica à ideia do jogo, né? Mas sem esse poder da Wyrm, os lobisomens eles perdem a fúria. De outra forma também eles não são mais necessários. Então, tipo, o que é que vocês acham que ia suceder a partir daí de um pós-apocalipse onde os lobisomens são vitoriosos? Pera aí, Chox, de onde você tá tirando essas ideias aí? Da tua cachola mesmo? Ué. Ah, tá. Por quê? Não, porque de repente, essa aí eu achei meio difícil, cara. Mas é porque de repente você estivesse tirando de algum livro e tal.
Não. Eu até tenho um negócio de variações de tema, mas ela é mais, tipo assim, a terra nazista, uma coisa do tipo. Aham. Olha só, cara, acho que nesse cenário aí, com a vitória, as tribos elas partiriam numa jornada de volta pro mundo espiritual delas, né? Elas conseguiram completar a sua missão, elas não são mais necessárias aqui no mundo, então, sei lá, haveria um êxodo para os seus respectivos reinos umbrais. Só que é claro que não pode acontecer sem problemas, né? Então aí a gente pode voltar a considerar algumas coisas como a pureza de raça, a nobreza, os feitos e todas as histórias contadas como um diferencial entre quem iria primeiro para Valinor e quem ficaria ainda nessa merda, entendeu? Uhum. Isso daí poderia ser o começo de um cenário que ainda ia existir, ainda ia permitir a existência de conflitos tribais. Jogos, eu achei essa ideia difícil, cara. Mas eu vou responder. Eu acho que, porra, os lobisomens venceram, a Wyrm foi derrotada. Fica aquela coisa assim, pô, zerei o jogo, e agora? Porque completaram o objetivo, cara, o objetivo para qual foram criados. Então fica aquele vazio, né? Mas o apocalipse não aconteceu. Então acho que nesse cenário, se você quiser fazer o que o apocalipse aconteceu, ele pode ter acontecido somente para os lobisomens, né? Depois de um tempo em que um tempo de bonança, estava tudo tranquilo e a fúria fez eles se revoltarem com alguma coisa. Então eles se viraram somente para os problemas que sobraram, que são os problemas internos, né? A política e tal. Então os defeitos tribais eles se acentuariam nesse caso e a guerra entre tribos se terminaria com eles, entendeu? Entendi. Aí é aquela coisa Eu assim, acho que matilha mista, nem pensar e tal. Acho que seria... Eu concordo com isso. E acho que se a gente for considerar também a ideia lá do êxodo vitorioso de alguns tribos, de alguns do Garou, a gente pode considerar que agora a raça metamórfica que herda Gaia, na verdade que herda Telúria, seriam talvez os Gural, porque depois da batalha que os Garou empreenderam e venceram, a Terra precisa ser curada de alguma forma, e aí dando espaço para outras raças metamórficas assumirem o papel central em Gaia, não mais os Garou. Saquei. Eu gosto da ideia que o Thiago estava apresentando, que eu concordo com você. É como se, depois que você joga GTA, cumpriu todas as missões, aí o que você vai fazer? Vai ficar dando pau em carro, assaltando, roubando os outros, atropelando. Tipo, você não tem mais porra nenhuma pra você fazer no jogo, né? Mas eu acho que isso ia se encaixar algo mais como um apocalipse falso, sacou? Porque eles venceram e tal tudo. Então agora, se você for pegar a ideia de que a Wyrm foi destruída, e aí quando eu tô falando destruído, não é assim que eles venceram o exército de dançarino espiral negro, alguma coisa assim. Não, eles destruíram a Wyrm. Então agora você não tem mais ninguém pra equilibrar o universo. Então agora existe uma guerra entre a Weaver e a Wild. E dali vai surgir um novo apocalipse, sacou? Eu acho que seria a ideia de continuação do jogo, vamos dizer assim, a continuação da guerra, talvez. Pode ser também, ou pode ser aquele negócio assim, quem causou o apocalipse foram vocês mesmos. Uhum. Entendeu? Porque na verdade, talvez nesse cenário, né, poderíamos trabalhar com a ideia de que os dançarinos da Espiral Negra foram criados com o intuito de unir as tribos que já estavam se separando e que uniu de fato até o momento em que eles foram finalmente destruídos, mas a lição não permaneceu. A lição de, tipo, vamos esquecer nossas diferenças e vamos nos unir a uma causa comum. Passou essa parte, todo mundo voltou a se destruir novamente, as tribos se detonaram com isso. Pode ser um... de certa forma. Vai andando para trás. Uhum. Todo mundo sabe a nossa vertente massa velho, né, dentro do Garocast, a gente sempre fala disso. Então eu já trouxe a ideia das catástrofes nucleares, igual filmes do tipo Impacto Profundo, essa coisa toda. Então agora eu vou para um outro apocalipse massa velho inspirado em Independence Day. Vamos falar do apocalipse da invasão alienígena. Chegaram os caras... Já tem o meu pronto, hein?
Chegaram os caras aqui, aquela parada meio... Qual que é aquele filme dos insetos, porra? Eu nunca lembro. Tropas Estelares? Tem esse também. Então, já chegaram os caras aqui com cara de inseto e tal, e matando todo mundo. Como é que vocês acham que os lobisomens responderiam a um pós-apocalipse causado por uma invasão alienígena? Cara, peraí. Pra ser bem massa velho mesmo, tem que ter tipo um Galactus, tá ligado? E seus minions. Porque ele vem não só pra destruir os lobisomens, vem pra comer a terra. Pra ser massa velho, né? Não, mas é pós-apocalipse, então ele comeu já a terra, porra. Ele comeu a terra. Já fudeu com tudo. E aí, Pedro? Como eles responderiam a uma invasão alienígena? Como Acho seria... que eles simplesmente morreriam. Não, como seria o jogo de lobisomem ou pós-apocalipse após uma invasão alienígena? Caralho, bicho. Nossa. Pô, sabe como é que eu faria isso, Chocos? Mano. Eu faria... Porque, tipo assim, é um negócio que não casa bem, né? Com certeza, a ideia era essa. Então, não casa bem. Então, a primeira coisa que eu faria era tentar casar. Então, como que eu faria isso? Eu diria que esses alienígenas, eles são entendidos pelos lobisomens como espíritos malditos vindo da Umbra Profunda. Entendeu? Então, eles apareceram na Umbra vindo dos céus mesmo, entendeu? Sim. Foda-se, na Umbra você não tem assim, profunda é pra baixo, né? Pode ser lá em cima. Então acho que seria por aí, cara. Os lobisomens entenderiam desse jeito. São malditos que vieram da Umbra Profunda e conseguiram atravessar a película pra Telúria, né? A primeira coisa que eu faria era vender essa ideia pro Michael Bay. Porque, né? Faz todo sentido, lobisomem, alienígena. Coloca um Transformer aí que fica mais legal ainda. Massa, velho. Mas eu concordo com o Thiago. Acho que seria encarado como malditos ou talvez drones, né? Espíritos da Weaver, que estão assaltando a Telúria. Estão chegando do mundo espiritual no mundo físico. Isso daí ia ser uma coisa que ia ser interessante num crossover com o Mago, porque, obviamente, iam ter interpretações dos tecnomagos que iam considerar isso daí uma invasão alienígena bem literal mesmo. Porque, Chocos, eu acho assim, em termos de criação de cenários alternativos, a gente só vai se encaixar em alguns tipos. Primeiro, um cenário alternativo que se encaixa em alguma lacuna do metaplot, que é o que a gente está fazendo agora. O futuro é sempre uma lacuna, mas no passado a gente pode botar, por exemplo, lobisomem Império Romano, lobisomem Guerra Fria, e até ser bem interessante para Senhor das Sombras e tal. Ou então você faz um cenário alternativo que seja um reino da Umbra, porque o jogo também te abre um leque enorme na Umbra, pra você fazer o que você bem entender. Perfeito. Ou você faz um negócio que seja assim, que você vai eliminar totalmente o metaplot. Entendeu? Aí se você quiser falar assim, não, vamos eliminar totalmente o metaplot e dizer que chegou alienígena aqui na Terra e que esse foi o motivo do apocalipse. Alienígena mesmo, nada de maldito, espírito, sei lá o quê. Aí a gente estaria jogando um outro jogo. E aí, pelo trabalho que você teria de começar a preparar tudo de novo, um sistema de regra que fosse adequar aquele cenário e tal, melhor você jogar outra coisa. Se você for mudar o jogo de lobisomem todo, esquecer o metaplot, que é o principal, cara, vai fazer outra coisa, vai jogar outra coisa, vai jogar Shadowrun, vai jogar, sabe, GURPS, o que você quiser, mas lobisomem é lobisomem. Não, eu concordo contigo, eu acho que é bem por aí mesmo, mas eu não podia deixar a oportunidade passar, né? Então, é mais nesse sentido. Bem, a gente percorreu aqui a ideia toda, então chegou a hora do desafio de posto. Vamos lá. Nesse pós-apocalipse que nós desenhamos por aqui, seja através da força da tríade, qualquer uma delas, a que vocês preferirem, a humanidade, ela praticamente voltou à idade da pedra, né? Onde acabou tudo, não existe energia elétrica, até foi tudo pro caralho. Então os Garou lá, eles existem. E eles começam a ver que a população humana, eles vão sobrevivendo através dos seus próprios méritos e com muita dificuldade, mas eles vão se estabelecendo e em breve essa população começa a crescer e logo você tem algo como as primeiras cidades ou alguma coisa do tipo. O que é um ciclo na história dos lobisomens, né? Você tinha lá os homens pré-históricos e eles foram evoluindo e juntando-se em assentamentos e enfim.
os lobisomens, então, eles se lembram das histórias do Impergium. A minha pergunta agora é, o que vocês acham que aconteceria? O que os lobisomens decidiriam fazer? Eles fariam um novo Impergium? Eles deixariam a humanidade por si só, sozinho e livre das garras deles? O que é que vocês acham que aconteceria nesse sentido, numa repetição do ciclo? Pra ficar uma coisa bem portador da luz aí, Pedro, pra você. Então, utilizando a ideia dos portadores da luz, eu acho que se houve a liderança lá dos 13 de Prata, outrora, e que, como é que fala, conduziu a nação Garou ao Império, acho que agora os Senhores das Sombras, eles tomariam o seu lugar na liderança e decidiriam fazer de forma diferente. Talvez domesticando os humanos. Cara, eu vejo diferente, cara. Eu faria da seguinte maneira: pois o apocalipse aconteceu, não tem como voltar atrás, então, tipo assim, foi uma quebra nesse ciclo, né? Os lobisomens simplesmente não têm mais a capacidade de começar um novo império. Eles estão enfraquecidos demais para isso. E eu faria também que o apocalipse foi o apocalipse dos humanos também, entende? Tipo assim, não seria algo onde só os lobisomens estão fodidos. Agora, tudo que os lobisomens passaram até a época do apocalipse, de ver o território diminuindo, de ter que se refugiar em Caerne, é o que os humanos estão vivendo agora, de ter que se refugiar nos becos e quem está habitando a Terra é um outro tipo de ser. Um Fomor adaptado para esse fim, ou uma aberração aí criada pela Wii. Talvez agora os lobisomens e os humanos estivessem vivendo um império em conjunto, né? Esses Fomor aí, como você está sugerindo, estivessem caçando eles, né? Pode ser uma coisa nesse sentido. Então seria o império na figura da presa agora, né? Que é uma vertente que eu acho interessante, que você, de novo, você dá aquela girada, já que você já está partindo para um cenário alternativo, né? Você começa a fazer tudo alternativo, talvez, de predador a presa. É isso aí. Pô, ficou faltando a gente falar de Mad Max, né, cara? Mas, né? Mas fica aí, cara. Não tem muito o que dizer, não. O filme já fala por si só. O último filme é do caralho. De repente a galera pode fazer aí, mandar pro e-mail pra gente aí uma matilha de Garou que anda em carros e buscam por gasolina no deserto australiano, que ainda não afundou. Bom, mas é uma excelente referência também para cenário pós-apocalíptico, né? Sem dúvida nenhuma. Vale a pena conferir. Melhor que Michael Bay, pelo menos. Então beleza, então a gente fica por aqui. Valeu, Pedro, valeu, Thiago. Muito obrigado pela participação aí, vocês dois. Cara, só uma coisa. Você deu uivo de saudação, né? Eu quero dar agora a minha mijadinha marota para marcar o território. Opa! Tá marcado, Thiagão. Nós gravaremos mais vezes. É nóis. Assim que um D6 de pessoas pedir um Garocast sobre GURPS, eu te chamo. Ou quando o Roqueia pedir, né? Quando o Roqueia, eu te chamo também. A gente já tem o Maru. Roqueia não sabe conversar não, velho. É nóis. Então beleza. Valeu, muito obrigado aí, galera. A gente se fala na próxima. Um uivo de despedida pra todo mundo. Cara, eu... Esse cenário... Falei. Pode falar, Thiago. Pode falar, cara. Você gosta. Não, pode falar, velho. Cara, viado, velho. Tô aqui mó tranquilo.